Paz seja com todos. Meu número foi sorteado, mas eu perdi, não sei onde ele estava. Mas Deus é fiel. Meus amados, é com muita alegria que nós estamos participando deste evento e junto com os demais colegas, pastor Charles, pastor Diego, professor William, e podendo de alguma forma contribuir com o reino de Deus, com a obra do Senhor. E a nossa temática é falar sobre as mudanças que devem acontecer, onde as mudanças devem acontecer. E eu quero pegar um texto, Apocalipse capítulo 2, verso 5, para lermos como introdução, e vamos tentar, nas 2h30 que nós temos, falar um pouco sobre essa palavra. Apocalipse capítulo 2, verso 5, eu vou ler na versão da King James, pois eu a vejo como uma versão muito boa em alguns textos, e esse capítulo 2, verso 5, ele é bem conhecido de todos nós, pois é a carta de Deus à igreja de Éfeso, e quando vai fazendo a cobrança a essa igreja, de que ela havia perdido o primeiro amor. Mas está assim na versão King James: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Bom, é notório, irmãos, percebermos a crise existencial da igreja hoje. Quer dizer, não hoje apenas, na contemporaneidade, mas há tempo que a gente pode já perceber essa crise existencial da igreja, de essa igreja que está descrita exatamente neste verso, da igreja que perdeu o seu princípio de ser igreja, como foi dito aqui pelo pastor Diego, de ser a igreja que foi instituída, que deveria ser, nunca deixar de ser, essa igreja que suspira por uma vida mais saudável, uma igreja que suspira por uma espiritualidade mais sadia, uma igreja que também suspira por uma existência mais curada, mais sarada, mais saudável na vida espiritual, no seu dia a dia. De modo que, se a gente lendo esse texto e muitos outros, como nós acabamos de no dia passado, agora 31 de outubro, comemorar a Reforma Protestante, 499 anos de Reforma Protestante, 499, não é isso? Nós temos que admitir que muitas coisas precisam ser mudadas. Muitas coisas precisam ser mudadas, e outras que a gente diz que foram mudadas não foram remendadas. Remendo é um negócio, mudança é outra. E diga-se de passagem, até para profissionais aqui hoje que trabalhem em alguma área e que façam algum tipo de reforma, dá mais trabalho, tem mais gasto, perde-se mais tempo reformando do que reconstruindo, do que voltando ao princípio, do que começando de novo do zero e vamos construir de novo. Ainda que se diga reconstruir, porque está começando de novo. Gasta-se menos em todos os aspectos, financeiro, tempo, estresse e tudo mais. E por isso talvez a gente tenha se perdido tanto na caminhada, porque a gente fica nessa da reforma, de reforme aqui, remende lá. Reforma que eu digo apenas o termo reforma, e não de voltar a princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, para a gente verdadeiramente viver no Evangelho. Então a gente está num processo, por isso muita coisa precisa ser mudada. Então, dentro da pergunta, ou de que nos foi submetida, onde as mudanças devem acontecer, são muitas, mas dentro das 2h30 que eu tenho, não vai dar para falar dessas todas, eu pelo menos escolhi 4 que precisam ser mudadas. A gente está no processo. Eu costumo dizer que a gente ainda não está restaurado, a gente não está convertido,
a gente, de acordo com Hebreus 10, 14, a gente é salvo e está sendo salvo, a gente é santo e está em santificação, a gente está transformado, mas ainda é em transformação, conforme o Evangelho. Então não desista do caminho, continue, porque o final eu já sei que o Senhor que começou a boa obra a aperfeiçoará até aquele dia. Mas você só está aqui porque você ainda não está na estatura de varão perfeito. O dia que você chegar à estatura de varão perfeito, vê se você entende isso. Entendeu? Entendeu mesmo? Entendeu mesmo? É por isso que você ainda está aqui. Você não está pronto para ir. Quer dizer que você ainda não está na estatura de varão perfeito. Não sei se é o caso de muitos que talvez queiram continuar por aqui mesmo, mas nós, se estivermos na estatura de varão perfeito, não tem mais propósito, sentido nenhum de você continuar aqui. É como Enoque, Gênesis 5, 24, andou com Deus, e que preferiu continuar andando com Deus do que de andar com gente como eu e você, que ainda estamos aqui nessa vida e nessa terra. Vale um amém? Que você, depois do almoço, eu tenho que pedir amém, porque senão só eu falo e inclusive ninguém mais ouve, porque aí então pode acontecer aquele processo, né, do amortecimento dos sentidos depois daquele almoço abençoado. Bem, primeira área que eu penso que precisa ser mudada, as mudanças devem acontecer em nossa essência em liderar. Precisa haver mudança em nossa essência de liderar. E deixa eu começar dizendo uma coisa que, ouvindo a primeira vez por um pastor, que todos aqui possivelmente conhecem ou já ouviram falar, o Valdo Ramos, e eu comecei a meditar nisso, e ele estava dizendo que Deus nunca levantou líderes, Deus não chamou e nem instituiu líderes, Deus instituiu pastores. E aí a primeira vez que eu vi isso, eu disse, deixa eu pesquisar, crente bereano, né? Atos 17, 11, deixa eu pesquisar, e de fato, o próprio termo líder surge no nosso vocabulário, surge no meio, principalmente dos negócios, da administração, na década de 50. Você não tem nenhum texto da Bíblia que tenha a palavra literalmente liderança. Você tem chefe, você tem senhor, você tem rei, né? Você tem pastor. E o texto de Jeremias 3,15 diz assim, dar-vos-ei pastores. Daí eu diria para você que nem todo o líder é pastor. Todo o ser humano pode ser um líder. Basta aprender, basta querer, ou se naturalmente, como um Pedro da vida, tenha o poder de dizer, estou indo para a direita, e todo mundo diz, peraí, que nós estamos indo também. Isso é liderança. Mas todo o pastor, consequentemente, é um líder. Por isso que eu penso que uma das coisas que precisamos mudar, em área que precisam ter mudanças, para que a gente seja a igreja, não a que queremos, mas que precisamos ser, começa com a liderança. Que essa liderança sejam os pastores. E quando eu falo pastores, eu não estou falando de título, eu não estou falando de formação teológica, eu não estou falando de mãos sobre a sua cabeça, do presbitério, da ordenação, da ordem de pastores, seja lá mais o que for. Eu estou falando de chamado. Pastor, eu cuido de crianças com todo amor. Você é, por dom, o pastor dessas crianças. Pastor, eu sou o da recepção. Ok, se você é o melhor recepcionista de qualquer igreja, ou de qualquer evento, ou de qualquer outra situação, na história que se conheça, você é o pastor que recebe qualquer pessoa que passando por aquelas portas, venha para qualquer que seja o evento, na casa de Deus. Então pastor, segundo as escrituras, vai muito para além da ordenação, do título, da função ministerial à frente de uma igreja. Tem a ver com a capacidade de cuidar de gente, de cuidar de almas, de cuidar de vidas. E o que já nos foi antecedido aqui
para os nossos palestrantes, é isso que a gente precisa entender. Igreja não são paredes, igreja não é o título XYZ, não tem a ver com estatuto qualquer, não tem a ver com denominação nenhuma, tem a ver com gente boa, gente mais ou menos, gente ruim, gente pior de ruim, gente que talvez você diga assim, é gente mesmo, tem certeza? Mas é isso aí, e tem que saber lidar. E se eu e você não sabe lidar com gente que parece que não é gente, você ou também não se vê como reticências, e não pode exercer ministério algum em lugar nenhum, porque qualquer lugar em que você exercer qualquer ministério, por mais burocrático que seja, direto ou indiretamente, você está ministrando para gente. Então a gente precisa mudança na nossa liderança, na essência de liderar, ou seja, quem lidera nem sempre pastoreia, e essa está sendo uma das coisas que a gente precisa mudar. Eu não posso apenas olhar para você e ver capacidade extraordinária de liderança, eu preciso saber o seguinte: há pastorado na sua alma, você é chamado por Deus para pastorear naquela área, naquele dom, naquela situação específica. E volto a dizer, quando eu falo pastor, não estou falando do título daquele que está à frente de uma igreja, eu estou falando do dom, da capacitação que Deus dá para você exercer múltiplos ministérios no reino de Deus. E inclusive as escrituras sagradas chegam a citar no Novo Testamento cerca de uns 20 dons e ministérios, e que não se limitam a isso, porque a palavra também nos diz, 1 de Pedro 4,10, que é a multiforme graça de Deus. E se houvesse uma lista cujo o número fosse tantos dons, essa graça não poderia ser multiforme, ela seria limitada. Então Deus pode te capacitar por muitas coisas, e para muitas coisas das quais você descobrirá no momento, na ocasião, na contemporaneidade, na sua história, na sua geografia e na realidade em que você está. É o tipo de liderança espiritual. E um dos textos que me chama a atenção é o de Atos 27, e verso 3 principalmente, o capítulo inteiro, mas o verso 3 diz que Paulo chega numa embarcação, onde ele chega como preso, onde ele chega algemado, onde ele chega como alguém que dentro da hierarquia, da autoridade, é o submisso, é o acusado, mas reconhecem nele autoridade e liderança. E aí até quem é o responsável por aquela embarcação vai dando a ele algumas priores como líder daquela embarcação. E depois todos nós já sabemos, quando a turma já está morrendo por antecedência, porque pararam de comer, jejum forçado, jejum por livre e espontânea pressão, porque estava a embarcação quase por ir a pique. E aí à noite o Senhor aparece a esse moço chamado Paulo e diz para ele assim: ó, manda essa turma comer, porque eu não quero ninguém morrendo por antecedência não. Diga para todos eles que nem um fio sequer da cabecinha deles vai cair, e eu guardarei. E vocês, ó, e diga para eles o seguinte: o barco, vai explodir, vai dar nas pedras, vai acabar com tudo, mas nenhuma das 276 pessoas que estão no barco vão morrer. Então presta atenção, como é que a gente ainda está crescendo na fé. Imagine você dentro de um avião, aí Deus diz para você dizer para o piloto que o avião vai cair, mas que o Senhor que disse que o avião vai cair, também diz para você que do piloto até o mais novo dos, os passageiros, tripulantes também, não irão morrer. E aí? Mas foi isso que Deus disse para Paulo. Aí Paulo levanta de manhã cedinho e diz assim: ó, o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou mandou a gente comer. Vamos comer, vamos tomar café, vamos almoçar. E olha, antes da gente comer e tomar café e almoçar, o barco vai explodir, aleluia. Mas deixa eu dizer para vocês que mesmo o barco explodindo, ninguém vai morrer, aleluia. Vamos comer, e todos nós iremos parar numa ilha, e o nome da ilha chama-se Malta, aleluia. Vamos comer. Um homem que teve uma liderança, não chegou se apresentando, entende? Se você tem pastorado de Deus na sua vida, na área que Ele tenha te chamado, pastorado é liderança, capacidade de cuidar de gente,
Você não precisa de outdoor. Você não precisa nenhuma seta apontando para você. Você não precisa de ser peixinho de ninguém, nem peixinho, nem tubarão, nem nada dessa natureza. Você não precisa de nada, porque o Deus que chama é o Deus que diz quem você é. E se você é, como foi dito aqui pelo pastor Diego, quem não é porque não é, e é assim que é. Uma vez alguém perguntou: pastor, o que é unção? E eu tive dificuldade de responder. Aí fui perguntar a um experiente, né, na fé e de muitos anos de ministério: pastor, o que é unção? Ele falou: rapaz, eu também ainda não soube explicar isso não, que isso é um negócio sério. Mas eu só sei dizer o seguinte: uns são e outros não. É assim que eu hoje, quando alguém pergunta: o que é unção? Uns são, outros não. Porque quem tem unção, quem tem a graça, quem acha, você sabe que é, senti, percebeu, percebi, entendeu, entendi. Mas como é que é? Não sei, só sei que é, pronto. E quando não é? Quando não é, eu também não sei dizer por que não é, só sei que quando é. Então unção é isso aí, uns são e outros não. E os que não são, você também sabe que não são. E os que são, você sabe que são. Então essa é a primeira mudança que eu penso que precisa ser feita, que a gente precisa mudar. E isso a obra de Deus tem sofrido muito, porque a gente não tem visto pastores, a gente não tem visto gente a quem Deus tem chamado para uma liderança, gente que Deus tem capacitado para uma liderança, e a gente tem sofrido muito com isso. E nós, inclusive os ordenadamente pastores, precisamos entender isso também, que não é apenas a nossa formação teológica, seja você também na área que for, não é só apenas uma formação naquela área, não é só apenas o fato de ter sido reconhecido ou eleito pela igreja, por uma assembleia, seja como for, você precisa saber se você é o chamado, aquele a quem Deus disse: eu vos darei, eu vos darei, eu vos darei. É Deus que dá, não somos nós. E a gente precisa mudar nisso, porque Deus dá gente que a gente não daria, nem receberia, nem olharia, e nem coisa nenhuma dessa natureza. Deus dá. Aí às vezes você olha para alguém e diz assim: Deus levantou isso, isso é a pessoa. Deus levantou isso, misericórdia. Tanto ele quanto você, entendeu? São esses issos que Deus levantou. Um isso aqui, por exemplo, falando a muitos issos que estão aí. Então são vários issos reunidos que Deus levantou. Vale um amém? É para animar, que depois do almoço, né, sabe como é que é. Então, Ele é o único que trabalha com quem Ele quer. Segundo, as mudanças, além de acontecer em nossa essência de liderar, eu entendo que elas têm que acontecer em nossa forma de se relacionar. Igreja é relacionamento. A única razão que Hebreus 10, 25 diz que a gente não pode deixar de se congregar é por causa de gente. Eu prego na laje, eu canto debaixo de chuveiro, peladão, e Jesus recebe o meu louvor também, para contribuir, inclusive nas dificuldades, nas facilidades de hoje. Eu contribuo de onde eu estou para o mundo inteiro. Eu não preciso chegar numa igreja para dar um dízimo, para dar uma oferta. Para que então se congregar? Porque não existe relacionamento virtual. Todos nós já sabemos disso, não é? Todas essas redes sociais, elas são as formas de comunicabilidade, mas relacionamento, ou ele é real, tem que cheirar a pessoa, tem que segurar na mão da pessoa, e às vezes o cheiro não está, enfim, então, nem que você chegue e diga, tudo bem, aleluia, porque tem dia que Deus é eterno, mas tem que se relacionar. Se não houver relacionamento do tete a tete, do cheiro no cheiro, no olho, e que se segure, que se abrace, que se beije, que se diga como é que está, como é que não está, e etc e tal, não existe relacionamento virtual. A gente tem a mania de dizer: amigos, você está do outro lado do planeta, amigo, mas ainda não se encontraram, ainda não dá para dizer assim, amigo, assim, na profundidade do significado da palavra. Essa é a única razão da gente se
E sabe que a gente se congrega por todas as outras razões que não são as razões de se congregar, e pela razão que é a razão de se congregar é a única razão pela qual a gente não se congrega? Você não vem à igreja por causa do irmão. Você não vem à igreja inclusive por causa daquela gente que você diria, sangue de Jesus tem poder, está amarrado para trás de mim. Mas é por causa dessa gente que Jesus disse, não deixai-vos de vos congregar, como já é costume de alguns, para vos estimular uns aos outros. A gente só congrega num lugar, seja todas as igrejas locais no mundo inteiro, por causa de gente, por causa de pessoas. Porque tanto o fruto do Espírito na minha vida, como também os dons de Deus, só tem sentido por causa do outro. Perseverança em quê? Paciência a respeito de quê e de quem? Domínio próprio em relação a quê? Você não tem relacionamento com o outro. Temperança, tudo que é fruto do Espírito, semente do fruto do Espírito em nós. E os dons que Deus me deu o dom de ensinar. Se não tem gente para ensinar, estou ensinando o que a quem? Se Deus me chama para pastorear e não tem almas para eu cuidar, estou cuidando de quem? Então, a única razão de você estar congregado num lugar é por causa de gente. Decepção, né? Ninguém dá um amém na hora dessa, mas fique decepcionalmente, biblicamente convertido nessa manhã, nessa tarde. Aleluia. Glória a Jesus. Só eu dei aleluia, glória a Jesus e amém. Não, a gente não vem para cá por causa do violão, porque cantou, porque não sei o que, é por causa de gente. O que a gente está fazendo hoje aqui, o dia inteiro aqui neste lugar? Por causa de gente. Tudo aqui são os acessórios, o elemento principal são pessoas. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, a gente tem que mudar nessa nossa forma de se relacionar. E segura aí, mas Jesus é bom, né? Ainda bem que eu vou só repetindo o que ele diz, então você não pode ficar com raiva de mim. É impossível a gente se relacionar sem duas pernas básicas: amor e perdão. Não dá para se relacionar com gente sem amor e perdão. Não dá nem para você se relacionar com você. De vez em quando você dá aquela olhadinha no espelho e diz assim, só Jesus na sua vida, hein? Nem eu vejo alguma coisa em você. Já teve esse momento? Ainda bem que Deus te amou, que tem hora que dá vontade de eu mesmo agarrar no teu pescoço. Tu não presta. Converte-se, você e aquela criatura que você vê no espelho. De vez em quando você tem que ter esse momento de pregação. Então compra um espelho, no meu caso é de 2 metros, que você tem em algum recipiente da casa, seja o quarto, o banheiro e tal, onde é só você e a pessoa que você vê no espelho. Não tem esposa nessa hora. E tranca a porta pelo lado de dentro, que não tem a tranca pelo lado de fora, que você tem que dizer assim, aqui é um desencapetamento total, descarrego total. E se ouvir algum barulho aqui, fica só um espírito de oração do lado de fora, tá? No caso do marido, tem que falar para a esposa, a mesma coisa, que é aquela criatura que você vê no espelho. Então, se você, para lidar com a criatura que você vê no espelho, tem que ter amor e perdão, senão você não se ama, senão você não se gosta, senão você não se cuida, senão você não sabe lidar com você mesmo, imagine com a criatura que está pertinho de você. Meu Deus, pastor Adriano, dá uma olhadinha para a esquerda rapidinho, assim, dá uma outra para a direita, Jesus, aleluia. Olha, é tudo gente boa de Deus, tá? Tudo gente boa de Deus. E agora olha para mim, essa criatura que está falando com você, gente boa de Deus também. Jesus vem e diz em Lucas 6,35, e lá em Mateus capítulo 5, verso 43 até o 48, um desafio para a vida cristã. Olha só, Jesus manda amar inimigo, orar por quem fala mal de mim, dar a quem, e sem esperança de feedback, de pagamento em juros de correção monetária. Se eu não tiver essas 2 pernas, não tem relacionamento. É isso que precisa ser mudado, a nossa forma de se relacionar. E vamos confessar aqui baixinho, nós só nos relacionamos por interesse. A gente é a turma das segundas intenções. É por isso que a gente está em processo de libertação, entende? Eu e você estamos no processo de libertação, porque se eu entender que você não tem nenhum feedback em qualquer aspecto da sua vida que possa contribuir com esse relacionamento, eu fico em espírito de oração. Espírito de oração é lasque-se para lá sozinho e eu continuo por aqui. É a minha tradução para espírito de oração, que até agora ainda não entendi o que é isso. Já perguntei a alguns colegas aqui que são teólogos,
Tem um ali que é forte no grego, eu já perguntei, me explica o que é esse negócio de espírito de oração. Mas aí, como ninguém ainda me explicou até agora, nem à luz dos originais, eu acho que é isso, lasque-se para lá e eu fico para cá. Porque normalmente quando eu ouço alguém dizendo assim, ficarei em espírito de oração, ele não está a fim de fazer coisa nenhuma e você é que vai ter que fazer o negócio sozinho. É o que eu tenho. Então a minha interpretação está mais assim, vivencial. Então quando você ouvir alguém dizer, ô irmão, vai nessa tua força, eu estou em espírito de oração. Traduzindo pelo carioquês, lasque-se sozinho, não conte comigo para coisa nenhuma. Acho que nem orar por esse negócio eu vou orar. É a tradução que eu estou tendo. Até que alguém possa me ajudar um pouco mais a entender isso. Amor e perdão estão na ordem do imperativo na Bíblia. Quando eu li isso a primeira vez como novo convertido, desde os meus 11 anos de idade, como é que se ama? Com ordem, amai. Não entendi. Eu tô esperando ainda um momento maravilhoso, que eu possa ir lá perdoar o irmão, ainda não estou sentindo. Aonde está escrito que tu tem que sentir alguma coisa? Eu ainda não estou sentindo que eu devo amar. Onde está escrito que você tem que sentir alguma coisa? Nem no livro de São Cipriano isso está escrito, menos ainda na Bíblia. É ordem. É porque segundo o Novo Testamento, amar e perdoar é ação, nunca foi emoção. É atitude, não tem tempo bom. O tempo bom para você amar nunca vai chegar. O tempo bom para você perdoar nunca vai chegar. É a atitude que você tem que ter. A consciência transformada, Romanos 12, 2, e a atitude. Pastor, então como é que funciona? Pensa no trem. O maquinista é você, que entendeu para onde você está indo. O primeiro carro é o carro que é a força motriz, como fosse a máquina que está puxando os outros vagões. Qual é a máquina que está na frente? Onde o piloto é você. Consciência. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para não entrar na forma desse mundo. Está lá, você entendeu. E cá atrás, talvez seja até o último vagão, é o vagão da emoção. Ainda não senti, o coração ainda não bateu. Está lá, às vezes, de repente é o último vagão. Mas o vagão da consciência, onde o piloto é você, sabe para onde está indo e vamos embora. E como é que fica o último vagão, se ele está ligado a toda a composição? Vai atrás. Aleluia. Vai atrás. Se tiver alguém dormindo, tu dá um aleluia e faz assim, aleluia. Como se você estivesse sentindo alguma coisa para acordar, tá? Vai atrás. Mas a gente quer botar na frente o carro da emoção. Gente, pelo amor de Jesus, até para nós que pastoreamos igrejas locais, se você botar a emoção na frente, gente, tem dia que você quer pular do terceiro andar. É por isso que eu sempre digo, os alunos ficam às vezes preocupados, assim, quando eu encontro a turma que fica no negócio do terceiro andar, que vai pular, por favor, não deixa pastor Adriano passar. Porque eu já venho com a mão assim, olha para mim. Você está lá no meio, porque se eu passar, eu já venho com a mão assim. Chego perto de você e digo assim, olha só, enquanto você está nessa prova de tribulação de vai pular, não vai pular, a gente tem que atender alguém ali, a gente tem que orar por alguém, a gente tem que visitar alguém, a gente tem que pregar a palavra, tem que expulsar um demônio ali, a gente tem que fazer algum... Dá para ir comigo, depois a gente vê esse negócio, se você pula ou não, ou a gente já antecipa esse negócio, que é para poder não perder tempo no reino de Deus, e ninguém mais passar aqui também para ficar nesse negócio, tadinho, coitado, aí você impede, eu tenho pressa, tá rápido, como é que é, irmão? E a mão assim, já se aproximando. E normalmente quem fica nesse vai logo, o sangue de Jesus tem poder. Não, então para com essa besteira cretina, e crentina também. Se vai pular, eu ajudo. Se não vai pular, vamos expulsar um demônio ali, um gadareno de preferência, que é para a gente poder ser curado nesse negócio. É Isaías 58, você está com um problema, vá atrás de alguém com um problema igual ou pior do que você. Isaías 58, enquanto você está sendo o instrumento de Deus na vida de alguém, diz a Bíblia, o verso 12 vai dizer que a luz de Deus, verso 8, a luz de Deus brilhará em meio às suas trevas, e o verso 12 vai dizer que o jardim, teu jardim será regado pela graça de Deus, e assim que funciona. Está atribulado? Vá atrás de alguém 3 vezes mais.
Pô, pastor, o que é isso? É a terapia divina. Isaías 58, você vai lá, ora por ele, ministra sobre a vida dele, abençoe ele, e Deus, quando você menos espera, está já exatamente trabalhando em teu favor e fazendo tudo o que você precisa que ele faça por você. Amor e perdão estão na ordem do imperativo, portanto não se trata de emoção, mas de ação. Eu gosto de uma frase que há muito tempo isso veio ao meu coração, com base em 1 de João 3, versos 16 a 18, depois você lê o texto. Amar é verbo e não substantivo. Amar é verbo e não substantivo. Verbo é o quê? Ação. Então não vem com conversa que amar é verbo, não substantivo. 1 de João 3, versos 16 a 18 vai exatamente dizer isso. Não vamos ficar amando só de palavras. E aí, por isso que eu presto atenção em muita coisa que a gente canta e que a gente prega em nossas igrejas. Preste atenção, porque Deus pode levar muito a sério o que você está cantando, como se fosse apenas um culto como outro culto qualquer, mas Ele está recebendo como adoração. E se você está dizendo que é aquilo que você está cantando, se você é aquilo que você está pregando, Deus vai provar você exatamente naquilo, para ver se na prática você vai fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você, para ficar mais difícil ainda, essa conduta dentro do Evangelho, mais difícil no sentido positivo, é que Deus escolheu ser amado no próximo. Não existe amor a Deus assim, no vertical, não, é horizontal vertical. Ué, não entendi. Mateus 25, verso 41 em diante. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Sim, Senhor, aleluia. Porque fizeste muito curso de teologia, leste muitos livros, decorou a Bíblia, sabe o hebraico, o grego, tá lá, vê se não está aí no texto. Porque estava lá no seminário Curtinhas, e etc e tal. Não. Tive fome, e tu me deste comer. Sede, deste beber, e etc. Deus só pode ser amado no próximo. E para ficar pior ainda, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, quando ensina que o mandamento do Evangelho é amar, está numa duplicata: amar a Deus acima e amar ao próximo. Qual o padrão? Você. Mateus 7,12: tudo que quereis que os homens os façam, façais vós também. Opa! Mas vamos dizer que você não se ama, tem como me amar? Não. Ou então você acha que você é a quarta pessoa da divindade. Como é que você olha para mim? Você é um regis pecador. Aí João 13:34, Jesus te põe num laço divino, glorioso, maravilhoso, abençoador. Se o padrão é você, esse padrão ainda pode falhar. E Jesus me diz assim: um novo mandamento vos dou. Qual é? É outro? Que ameis uns aos outros. Ó o padrão: como eu vos amei. Quanto você vale para Deus te amar? Coisa nenhuma. Você e eu juntos no mesmo saco, mesmo pacote, vale nada. Mas Ele nos... E continua amando, que tu ainda dá uma prova de tribulação para Deus. Só Deus que ama crente, que eu acho que nem crente ama crente, mas Deus ama crente, graças a Deus. Você olha para mim e me acha um rilés. Ok, eu sou em relação a Deus. Ele não me amou? Opa, então você não tem desculpa para não me amar. Aleluia. Inclusive depois dessa palavra, continue me amando, por favor, me ajude. Ou se você acha, qualquer que seja a situação do padrão, se você não se ama, tudo bem, tu não se ama você, tudo bem, aí não posso fazer você amar você mesmo, mas em relação a mim, você tem que continuar me amando, porque Cristo me amou, e o padrão é como eu vos amei. Então do a ti mesmo, o padrão é mudado como eu vos amei. E aí deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja são chamados para um relacionamento em comum. Igreja é relacionamento de gente com gente, vamos aprender isso. A gente valoriza a coisa, mas não valoriza a gente. A gente valoriza a coisa. Está arriscado por causa de uma cadeira a gente jogar alguém lá fora, porque não podia sentar naquela cadeira, aquela cadeira era sagrada. Aí dá vontade de pegar a cadeira e quebrar na cabeça do tal que diz que a cadeira é sagrada. Não é o que a gente faz?
porque a gente não valoriza a gente, é isso. E igrejas são chamados para um relacionamento em comum, e para tal relacionamento comum, deixa eu fechar esse ponto aqui, a gente tem que ter uma consciência coletiva, e uma vida em igualdade. Atos 2,44 diz assim, ó, tinham tudo em comum. Nós não aprendemos a oração do Pai Nosso, não tem a primeira pessoa, inclusive como tratamento possessivo, não tem o eu, não tem eu nenhum no Pai Nosso. Pai Nosso, já começa assim. Essa é a consciência coletiva que eu tenho que entender. A vitória é nossa, não é minha, não é tua. A luta é nossa, não é minha, não é tua. O desafio é nosso, não é meu, não é teu. A prova é nossa, não é sua, não é minha. Gente, como a gente está precisando de conversão nisso? Como a gente precisa mudar nisso? Nosso. A tentação é nossa, não é minha nem a sua, porque também o adversário é nosso, está tudo na oração. Eu tenho que ter essa consciência coletiva. Por isso que quando você olha para a igreja primitiva, tinha necessidade? Tinha, mas ao mesmo tempo, não tinha. Porque quando elas surgiam, a consciência coletiva do que é igreja, estava funcionando. Igreja tem que ser um ambiente aconchegante e terapêutico. Olha Números 10, 29, todo mundo já conhece. Vai conosco, venha conosco, esteja conosco, e nós te faremos bem. Perguntinha: alguém se sente bem estando entre nós? Dá para convidar seus vizinhos que o lugar onde você congrega vai fazer bem? Que você é uma companhia que faz bem? Dá para você realmente dizer para alguém: anda comigo, que você vai ficar bem? Eu não vou te deixar mais atribulado do que atribulado você já está? Eu não vou te deixar você mais possesso de tantas coisas dessa vida do que mais possesso você está? Salmo 133 é tudo que o Salmo 133 está dizendo. E outra, eu fecho esse ponto aqui. Igreja é relacionamento em comum, e para isso tem que se ter a maturidade de viver, presta atenção, a individualidade na unidade. Meu Deus, como a gente ainda não entendeu isso. A melhor figura de igreja no Novo Testamento é de um corpo. 1 de Coríntios 12, do 12 em diante, e o verso 12, Paulo está dizendo assim, ó, assim como o corpo é um só, e há muitos membros que o constituem um corpo, é um corpo só, apesar dos muitos membros que o constituem como um corpo só. Assim é Cristo, a igreja. A gente ainda não entendeu isso. Aí se o olho diz: pé, você é inferior a mim, porque afinal de contas você está lá embaixo, na maioria das vezes você está até coberto, porque ninguém te vê, mas todo mundo me admira, ainda mais se eu for verdinho, ainda mais se eu for azulzinho, ou se for um castanho tipo, sabe, que tira foto e bota no Face. Ninguém tira foto do pé, tira foto dos olhinhos, entendeu, irmão pé? Aí o irmão pé diz: tudo bem, estou em greve, estou sentido, estou magoado, então a partir de hoje eu não vou funcionar. Aí o irmão olho vê todo o alvo a ser alcançado, mas o irmão pé diz assim: estou em greve, e diz para o irmão olho, já que você é o bambambam da história, o facebookiano da vida, leva o corpo até lá. Aleluia, que coisa maravilhosa. Deu para você entender? É isso que Jesus está dizendo. Aí de repente as irmãs mãos entram na briga. A gente gosta desse negócio? Briga tem nada a ver com a gente que entrar na briga, que não tem nada a ver com a gente. Aí diz para o irmão pé: ai, estou contigo nessa também. Aí vira para o irmão olho: a partir de hoje também não estou trabalhando, estou na unidade de propósito. Propósito de quê? Né? De divisão do corpo, né? Não é propósito de oração não, de divisão do corpo. Aí chega uma hora do almoço, como hoje,
o irmão olho vê aquele prato, a irmã boca diz, tá na hora. Ó, o irmão olfato, nariz diz, mas aí as irmãs mãos dizem assim, estou em greve também, que eu estou no propósito de oração com os irmãos pés, porque a gente está sendo meio que diferenciado no corpo. Como é que se come, gente? Já pensou? Comida lá e você tem que ficar fazendo assim, porque os irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Quantos corpos são? É um. Mas esse corpo só é um porque tem muitos membros, e cada membro precisa entender que, se não entendermos que fazemos parte de um só corpo, não tem corpo, está mutilado, a coisa não funciona. Aí eu não entendo a tua função no corpo, eu não entendo a minha função no corpo, aí eu divido o corpo, ou me acho melhor do que você. Não existe o melhor, é cada um na sua função dentro do corpo, e que unificado faz o corpo ser corpo. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai compreender essa coisa simples, tão simples, dita nas Escrituras Sagradas? E olha só, João 17, verso 21 a 23, Jesus disse que a glória dele seria vista pelo mundo, quando o mundo olhasse para nós e nos víssemos numa unidade. E não é juntamento não é agrupamento não, que a gente chama tudo errado. Agrupamento, ajuntamento, embolamento e qualquer outra coisa que você possa chamar, unidade. Porque Jesus na oração diz assim, Pai, olha que comparação de unidade, é a unidade que se espera da igreja, a triunidade divina. Pastor Charles, meu Deus. Pai, assim como eu e tu, Jesus, desiste do caminho não, tu e eu estamos no processo de conversão, mas não vamos desistir não, a gente vai chegar lá. Assim como tu e eu somos um, que eles em nós também sejam. Essa é a nossa grande dificuldade, muitas vezes, de entender racional e logicamente a doutrina da triunidade, 3 em 1, ao tempo que 3, 1, ao tempo que 1, 3, de uma unidade extraordinária, e é nessa unidade que nós somos padronizados, comparados ou projetados para ser. Terceira coisa que precisa ser mudada, deixa eu correr, falta só mais meia hora, das minhas 2h30, em nosso conteúdo de pregar. A gente precisa, o que precisa ser mudado? Onde precisa haver mudança? Primeiro, na essência de liderar. Segundo, na forma de se relacionar. Terceiro, em nosso conteúdo de pregar. Paulo escreve ao seu considerado na alma e no coração filho na fé, ainda que tenha crescido no Evangelho, Timóteo, 2 Timóteo 4,12, diz assim, prega a palavra. E vamos ser sinceros, está se pregando tudo, menos Paulo em Atos 20, 27 diz que eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E quando ainda se tenta pregar a palavra, se prega o que se entende ser conveniente pregar. E aí quando eu prego o que é conveniente pregar, mas não prego o outro, também não estou pregando a palavra, porque esse é o contexto da própria palavra. A palavra só é a palavra se ela é pregada todo o conselho de Deus. Então existem alguns assuntos inclusive que fica complicado, como por exemplo, se eu começo a dizer que para alcançar a salvação eu só preciso da fé, aí eu digo, opa, e aonde é que está a graça? Eu digo, não, a graça, mas a graça é onde manifesta a fé. O conteúdo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, por que não temos pregado, vamos falar de nós, para não ficar falando mal dos outros, né? Faz mal. O conteúdo não está sendo pregado a palavra, por que muitas vezes? Porque o conteúdo do que está sendo pregado está sempre relacionado à motivação. Se a minha motivação for egoísta, eu vou pregar uma outra coisa, provavelmente que não é a palavra. Se a minha motivação é altruísta, é o outro, é o próximo, opa,
eu já estou no caminho de pregar a palavra. Se a motivação da minha pregação sou eu estou pensando em mim, em todos os sentidos que você possa imaginar, financeiro, sei lá, qual for, eu provavelmente não vou pregar a palavra. Mas se eu estou pensando no próximo, se eu estou pensando no semelhante, eu posso estar no caminho da palavra. Com que motivação você prega? Qual é a sua motivação do pregar? Qual é a sua motivação do ensinar? Por isso, como disse o professor William aqui, a gente encontra algumas exceções à regra. As exceções no que diz a gente que se pode contar para fazer. Às vezes um trabalho maravilhoso como esse aqui. Porque às vezes a questão está na motivação. O cara é um bom orador? Opa! Tem conhecimento? Forte, nome? Qual é a motivação? Dependendo da motivação, não tem William, não tem Charlie, não tem Adriano, não tem Diego, não tem ninguém. Estou fora. Isso é furada. Vão vocês, eu ficarei em espírito de oração. Ficarei em espírito de oração. Entende? Essa que é a questão. Nós precisamos, segundo o Hernandes Dias Lopes, de bocas de Deus, para continuarmos ouvindo a voz de Deus. Eu digo continuarmos, porque o meu Deus, segundo as Escrituras, e eu sei, continua falando. Hebreus 1:1 é um dos textos. Jó 33, 14, 15 é outro texto. Deus fala muitas vezes, de muitas maneiras, nós é que não ouvimos. As cartas do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Deus continua falando, ainda que a gente precisa de mais bocas de Deus, para continuarmos a ouvir a voz de Deus, porque tem muita coisa sendo dita e que não é por bocas de Deus, portanto não é a voz de Deus. O que acontece? A gente precisa de mais palavra, e até menos de teologia, porque a teologia nada mais é do que a interpretação da revelação, e a maioria que quer interpretar a revelação, não teve a revelação, não recebeu a revelação, não entendeu a revelação, não assimilou a revelação, não deglutiu, não digestiu a revelação, e está querendo interpretar a revelação. Aí você tem um monte de teologias aí que até Deus fica dizendo, os anjos dizem, Senhor, que gente criativa, Pai. Porque a gente tem que conhecer a palavra. Significa dizer que nós acessamos muitas escrituras, aos que acessam, né? Mas às vezes não enxergamos muito a palavra. Nós lemos o que está escrito quando lemos, mas não conseguimos discernir o que está dito. Amai-vos uns aos outros. Você leu, não é o que está escrito? Tá, o que está dito aí? Nós lemos a palavra, mas não discernimos o espírito da palavra, e nem a palavra do espírito. Examinamos a escritura, mas não alcançamos a revelação. Por isso, a gente precisa da mudança do conteúdo do pregar. E aí eu termino. Nessas meia hora, ainda são meia hora ainda, tá? Nessas meia hora que ainda me falta. A gente precisa mudança em nosso nível de comprometimento com o reino. Vamos falar baixinho? Nosso compromisso é superficial demais. Só porque a gente frequenta domingo a igreja, só porque o nosso dízimo chega lá nos cofres da igreja, a gente diz que tem compromisso com o reino de Deus. Quem te ensinou esse negócio? Onde tu leu isso? Só porque você foi batizado, faz parte do rol de membro daquela igreja, e de vez em quando você dá a sua contribuição de alguma coisa, ou porque você tem um cargo eleito na igreja. Quem te disse isso? Olha o que Paulo diz. Vê se um dia seria possível dizermos isso. Atos 20, 24. Presta atenção. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Traduzindo, minha vida não tem valor, senão, conquanto que eu cumprir é
terminar, concluir. Essa coisa que você começa e depois diz: fui. Para onde? Acabei. O quê? Cumprir o ministério que recebi do Senhor. Ó o pastoreio, ó a vocação, ó o talento, ó o chamado. O ministério que recebi com o Senhor, para exercer com alegria. Ó, cadê o sorriso? Essa cara de amargurado, essa cara de delegado de polícia, a cara de quem está chupando limão faz muitos anos na vida. Pelo amor de Jesus. Expulsou os demônios e os anjos também. Até os anjos disseram: pai, vamos ali, daqui a pouco a gente volta, que essa cara está amarrado, está repreendido. Contanto que eu cumpra, está no texto, com alegria, o ministério que eu recebi do Senhor. O que está faltando na gente é satisfação de ser o que tem que se ser, como disse o pastor Tiago, e de fazer o que se tem que fazer. Se não houver satisfação, se ache, se encontre, porque você está matando pelo menos 4 pessoas: você, quem está ao seu redor, o ministério, vamos ficar em 3, e o ministério que você está exercendo, porque você está exercendo por todas as razões que não deveriam ser. A única razão é satisfação. Uma vez fui convidado para trazer uma palestra num seminário. Aí chegou lá, deu a hora da palestra. Aí eu estou vendo a pessoa convidando, me cozinhando assim, para não me colocar lá na sala que era para. Aí quando eu vi que já estava passando quase meia hora, eu perguntei: irmão, mudou o horário? Aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa disse assim: pastor, eu estou até sem graça de dizer ao senhor. É que eu convidei o senhor para trazer essa palestra aqui, não sei o que aconteceu, não apareceu seminarista nenhum, só tem uma pessoa lá na sala para esperar o senhor. Se eu estou aqui sem saber, a gente vai levantar, eu vou de repente esperar mais 10 minutos e se não chegar mais ninguém, a gente suspende e tal. Eu digo: bom, suspender por quê? Não, me preparei, eu vim falar. E pergunta a pessoa se ela vai querer me ouvir. Se ela quiser me ouvir, eu vou falar. Qual o problema? Aí cheguei lá na sala, mais ou menos quase desse tamanho aqui, um pouco menor. Só estava a pessoa, falou assim: olha só, não fica assustada não, tá? Se eu bater na mesa, se eu bater no quadro, que era uma sala se eu bater na mesa, se eu bater no quadro, se eu gritar, fica assim mesmo, vai escrevendo mesmo, tremendo, mas continua aí, é isso aí mesmo. E foi assim, falei 1h10, acabou, não teve problema nenhum não, com a mesma alegria se fosse 1000. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem que se ter satisfação de fazer, não me interessa. Olha, é um chutinho na canela mesmo. Se você estiver me ouvindo aqui hoje, glória a Jesus, bem-aventurado és tu. Se também não estiver me ouvindo, também eu não tenho crise com isso aí também não, tem dificuldade nenhuma não, fica triste comigo não, tá? Porque eu tenho alegria de fazer o que eu faço. Eu sei para que eu fui chamado, e eu sei para quem eu estou fazendo. E quando disse Jesus: quando eu faço para você, em você, se ele escolheu ser amado em você, eu olho para você, mas eu sei quem eu estou enxergando quando eu olho para você, e não é você. Você vai apertar minha mão, aleluia, a gente fica com um sorriso, né? Ô irmão, papai, também se não apertar eu volto de novo. E aí, em vez de 2h30, vai ser 4 horas e 5 horas. Aí o irmão falou, o irmão ficou assim: pastor, não deu nem para dar uma oferta. Irmão, pelo amor de Jesus, tem água, me dá água, a gente bebe. Se tiver um café também, que eu sou um homem de pouco café, então se tiver café a gente bebe também, não tem problema nenhum não, e vamos embora. Já fui em lugares que, aí quando alguém convida para pregar: pastor, quanto é que o senhor cobra? Eu digo: estão cobrando, gente, ninguém me avisou. Essas coisas tem que avisar para a gente, que é para a gente saber, né? A gente não sabia dessas coisas. É mesmo, estão cobrando? Pastor, você não sabia? Não. Tantos anos pregando a palavra, agora que eu estou sabendo desse negócio, é mesmo? Tem secretário particular e tudo, que ainda faz um monte de coisa. Eu falei: é mesmo? Gente, eu estou formado agora. E quanto é que o senhor cobra? Eu falei: bom, como eu estou fora desse mercado, eu não cobro nada não. É oração, né, e tal, e aleluia, e a gente chega lá. Aí tem lugar que abençoam, e tem lugar que não abençoam, que dá aquele abraço, dá aquela beijoca, maravilha e tal, e você volta. Como já fui para alguns lugares onde eu fui com combustível, já viu aquela ponta do combustível no amarelo, dizendo assim, ó: pela fé eu chego lá. O ponteiro dizendo para você: mas pela fé eu não sei se eu volto para cá. Já fui pregar, assim.
E chegando lá, eu disse, falando com o ponteiro, coisa de pastor, tá dentro do carro eu sozinho, estava com a esposa nem com as filhas, eu disse, pela fé, obrigado ponteiro por você ser um homem de fé igual eu também, firme, e eu acredito que na volta dá pra gente, né, te alegrar um pouquinho com o combustível e tal, mas fica firme aí, não desce mais não. Fui lá, preguei, trouxe a palavra. Quando voltou, só foi um beijo, um abraço, e vamos ali na cantina, pastor, e tá na cantina. Eu falei, Jesus, eu estou comendo, mas o carro precisa comer também, Jesus, para eu voltar para casa. E aí que só eu comi mesmo lá na cantina. Quando eu voltei, liguei o carro de novo, aí eu olhei para o ponteiro e disse assim, olha só, eu não sei se você é um homem de grande fé, mas eu quero compartilhar com você, a gente tem que chegar em casa, pelo menos chegar em casa. Consegui chegar em casa, o carro morreu na rua de casa. Aí Deus, para provar a minha fé, você me voltou a convidar? Voltaram a convidar. E o que eu fiz? Voltei. Só que aí eu já não fui naquela meio que a fé, nesse sentido, sobrenatural, só opera uma vez. Eu já sabendo do processo. Eu disse, olha, dessa vez não vou te colocar na prova não. Botei o combustível, tá teu para botar o combustível, vamos lá, pronto. Pregamos a palavra e voltamos. O que eu quero que você entenda, estou dando essa experiência, satisfação. A gente vê hoje gente querendo pular do terceiro andar, gente querendo parar ministério porque não entendeu por que está fazendo o que está fazendo, com ou sem reconhecimento, ainda que tudo isso é bom para a alma da gente. A gente precisa reconhecer-nos uns aos outros, sim, isso é verdadeiro, isso é bíblico, mas se isso não acontecer, eu sei para quem eu estou fazendo, e faço com alegria, eu faço com satisfação. Se me citar o nome, se me agradecer ou não, se aparecer no boletim ou não, não interessa, eu sei para quem estou fazendo, e nem preciso anotar nada em lugar nenhum. Não tem aquela coisa de caderninho não, hein? Quantos lá que você visitou, quantas pessoas que levantou a mão, faz uma fogueira santa daqui, queima aquilo. Quem sabe já está anotado, e é Ele que vai dizer para você, Mateus 25, e você, na inocência da naturalidade de saber quem você é e fazer o que tem que fazer, vai dizer, Senhor, quando foi que eu fiz isso? Que coisa maravilhosa. Aí é Ele que vai dizer, olha, quando você fez isso, e normalmente é para gente que a gente nem pensa que é gente, porque no texto não tem nome de ninguém. A Bíblia chama apenas de pequeninos. Pequeninos é que na sociedade a gente entende que nem gente é, e quando você faz para quem na sociedade pensa-se que nem gente é, está fazendo a quem você sempre deveria ter feito, que é para Ele. Amém? E eu fecho aqui. A gente precisa ter comprometimento com o reino, ação de exercer uma fé bíblica e coerente. São Francisco de Assis, que todos nós sabemos que foi um cristão, mesmo depois de sendo canonizado pelo catolicismo romano, nos seus muitos escritos tem uma frase que ele diz assim: pregue o evangelho, ponto. Se necessário, fale. A gente, quando fala de pregar o evangelho, a gente pensa em quê? Microfone. Microfone tem um poder extraordinário, né? A turma, quando pega microfone, muda até a voz. Microfone tem um poder extraordinário que eu ainda não consigo entender o que é. Mas ele está dizendo assim, prega o evangelho. Como é que eu prego o evangelho sem falar? Vida, comprometimento. E a tríplice marca do cristão é santidade em verdade e amor, conforme Jesus diz em João 17, verso 17, 19 e 26. E eu fecho aqui, porque quando Jesus faz essa oração lá em João 17, ele está falando sobre a igreja ser conhecida no mundo pelo seu compromisso com Ele, com o Evangelho e com a palavra. E lá no verso 17 ele diz assim, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Lá no verso 19 ele vai falar sobre amor. No verso 26 ele vai falar sobre unidade. Porque essa é a tríade que nos permite ter um verdadeiro testemunho cristão. Santidade, verdade e amor. Por que tem que andar essa tríade? Porque uma delas, qualquer uma, sem a outra, vai dar um outro resultado. E eu fecho. Santidade sem verdade vira hipocrisia. Eu não posso ser santo se não tiver verdade nessa santidade andando junta, porque senão vira uma hipocrisia, eu fico mostrando ser o que eu não sou. Santidade sem amor vira tirania, porque eu mato você em nome daquilo que eu entendo que é o dogma santo a que eu sigo, mas não tem amor para compartilhar com você. Verdade sem santidade é mentira,
porque a santidade anda com a verdade. Então, se tem verdade em mim, mas não tem santidade, eu estou vivendo uma mentira. Verdade sem amor é legalismo. Mesma coisa que a gente vive por aí, em muitas igrejas. Uma chamada verdade que não tem amor para entender fraquezas, para entender limitações, para entender problemas, para entender gente, para entender pessoas, e vira um legalismo. E deixa eu até dizer uma coisa para você: se você tem experiências ruins, Jesus também teve. Marcos capítulo 3, verso 13, diz que Jesus estava no monte orando. Olha só, Jesus, hein? Se Jesus não se livrou, você então... Passou a noite toda orando. Quando ele desce naquela unção da revelação, escolhe 12. Olha, galera, eu vou falar pelo menos de 3. Filipe, Pedro, João e Tiago. 3 anos caminhando com ele, diz assim: Senhor, qual é o caminho mesmo? Como é que a gente chega ao Pai? Rapaz, tu está andando comigo 3 anos e meio. Eu te escolhi por divina revelação do Espírito Santo depois que eu desci do monte, e tu não sabe quem eu sou. Um Pedro que nega-o 3 vezes e na última xinga raivosamente, que ainda dá aquele tapinha nas costas dele: Senhor, não vai para a cruz não, a gente tem um outro caminho aqui. Eu senti de Deus um outro caminho. E que ele tem que olhar para Pedro e não falar para Pedro, mas falar para aquilo que estava naquele momento usando Pedro. E o texto de Jesus fala com quem tem que falar direto: para trás de mim, Satanás. Não fala nem o nome de Pedro. Aí tem um outro que aparece assim: Senhor, tu sabe que eu caminhei contigo esse tempo todo, mas Senhor, se aproxima um pouquinho aqui, eu posso tocar? Esse buraquinho aí, eu posso? Deixa eu sentir, o senhor sabe que eu preciso sentir. Aí ele diz: rapaz, bem-aventurado é quem não viu e creu. E o Judas? Jesus, tesoureiro do grupo, o cara de confiança do negócio, pai amado, 30 moedas de prata, o cidadão diz assim: vai lá, ainda dá um beijo. E só Mateus diz isso. É por isso que eu amo Jesus, que Jesus me massacra todo dia e eu fico mais apaixonado por ele. Judas vem e, como sinal de quem era o cara a quem a turma tinha que levar para ser preso, era um beijo. E Jesus, quando recebe o beijo, só Mateus diz isso, quando Jesus recebe o beijo de Judas, olha como Jesus disse: a que vieste, amigo? Viu como é que a gente ainda está precisando de muito evangelho na vida da gente? Desiste não, vamos continuar no caminho, que a gente está no processo de conversão e a gente chega lá. Amor sem santidade é paixão. Se eu digo que amo a obra de Deus, amo tudo, mas não tem santidade, não tem compromisso, não tem... vira paixão. E paixão é aquela coisa que põe você no terceiro céu hoje, mas pode amanhã deixar você no mais profundo do abismo da vida. E amor sem verdade é libertinagem, porque o amor tem que caminhar com a verdade, porque senão passa a ser apenas a cumplicidade, passa a ser apenas aquilo que não tem verdade na existência, vira libertinagem. E eu termino com uma pergunta. A gente sabe o que a gente precisa mudar, entre essas muitas outras coisas, mas a pergunta é: o quanto estamos dispostos a mudar? 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos com a cara descoberta, somos transformados de glória em glória. Para a gente ser transformado, eu termino aqui. Deus diz que você tem que estar aqui. Olha aqui para mim, eu termino mesmo. Não é aqui que você tem que estar? Não é aqui o padrão de Deus para a sua vida? Pastor, aleluia! Mas para você chegar aqui, qual o processo? Tem que sair daqui. Olha para mim, olha o processo. Olha o processo. Já chegou lá? Não. Mas também não estou mais aqui. Olha o processo. Ao processo, até chegar aqui. O problema é que a gente quer chegar aqui, mas não quer sair de lá. Aí Deus diz assim: não precisa nem ler as escrituras, deixa eu lembrar do ensino fundamental, física, sei lá, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, e o mesmo corpo também não ocupa 2 espaços. Entendeu? Entendi. Então, para você chegar aqui, tu tem que sair daqui. E para eu sair daqui, eu tenho que entender que isso aqui está deformado.
Se o varão perfeito está lá, isso aqui é o quê? O imperfeito, gente. Está ruim, está torto, está quebrado. Mas não, a gente quer servir ao Senhor dizendo: é lá, quem vai comigo? Aleluia, mas o abençoado, o cara de pau divino não sai daqui. Continua na síndrome de Gabriela. Você sabe a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, estou vivendo assim e vou morrer assim. E alguns ainda gritam, né? Gabriela, tem que sair daqui para chegar aqui. Aí a pergunta é essa que eu fecho: o quanto, porque tem preço, estamos dispostos a mudar? O quanto estamos dispostos para mudar? Que precisamos mudar, a gente já sabe. Que uma hora a mudança vai chegar, a gente também já sabe. Mas a pergunta é: o quanto estamos dispostos a mudar? O quanto a gente está disposto a fazer isso aqui, sair daqui, disso que Deus já condenou, disse que não é o projeto dele, não é a perfeição, não é a estatura que a gente precisa ter como igreja para chegar aqui, aonde Deus tem projetado para nós. Aí eu termino com o versículo que a gente leu. E eu creio nas Escrituras piamente, não sei como isso poderá vir a acontecer, mas Jesus disse para a igreja de Éfeso: volta para o primeiro amor, porque se vocês não voltarem para o primeiro amor, eu posso remover o vosso candeeiro do seu lugar. Se eu e você não entendermos que a gente tem que ser a igreja que precisamos ser, Deus terá uma forma última de restaurar a sua igreja, de restaurar o seu povo, de nos fazer ao voltar ao princípio do que se era. Porque o perdão, que é o que já sustenta o universo, porque quando a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, então houve redenção antes de haver criação. Nunca se esqueça disso. Quando a criação acontece, ela já está no processo de redenção. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Por isso, isso nunca e jamais vai mudar. É isso que mantém a gente de pé. E você e eu precisamos entender isso divinamente.